Olá pessoal, tudo bem? Professor Thiago de novo incomodando vocês e vem aí mais um videozinho para vocês assistirem esse vídeo sobre a ditadura civil-militar brasileira. No vídeo anterior a gente já trabalhou sobre como é adequado, como é correto chamar esse período de ditadura, esse período correspondente a 1964 1985, e no vídeo de hoje nós vamos ver então rapidamente a periodização, como se divide, portanto, de maneira mais compartimentar esse período para entender as especificidades de cada um deles, e vamos pegar a primeira parte dessa periodização, então, essa primeira metade da ditadura de 1964 a 1974. Vamos lá? Então, pessoal, bora falar da periodização da ditadura brasileira. De um modo geral, tem duas formas bem básicas de periodizar o período ditatorial da ditadura civil-militar brasileira entre 1964 e 1985. O primeiro deles é uma periodização que não é exatamente por governos, mas coincide muito com os governos de então. E essa periodização ela leva em consideração essencialmente a ideia do nível maior ou menor de repressão por parte do governo, de violência estatal, de violência de Estado. Então nós temos um primeiro período que seria de uma implantação e de uma consolidação da ditadura, né, que vai de 1964, desde o golpe ali na virada de março para abril de 64, até o decreto do AI-5, né, o ato institucional número 5, que é de 13 de dezembro de 1968, tem aí o período de uma violência mais sistemática e mais intensa, que vai de 1968 até 1974, e um período da chamada abertura lenta, gradual e segura de 74 até 1985. De um modo geral, se a gente fosse pensar muito simplificadamente, como se fosse um gráfico, seria uma escalada bastante íngreme, né, rápida, da violência de 4 anos, né? Depois nós temos então um pico dessa violência também de 68 até 1974, e depois um lento declínio, como se fosse aí o aclive foi mais íngreme, o declive vai ser um pouco mais aberto entre 74 e 85, portanto 11 anos aí de abertura lenta, gradual e segura. E aí um perigo o que se pode ter nessa interpretação dessa periodização, porque ela tem como eixo condutor a ideia de uma violência maior e menor em determinado momento por parte do Estado, né, da repressão por parte do governo, é que o período anterior a 68 ou posterior a 74 ele seja entendido como um período de menor violência, como uma espécie de uma ditadura menos ditadura. E, na verdade, a ideia é que você tem não uma violência com uma intensidade menor, mas sim que ela não é tão constante, ela tem picos e picos bastante, né, intensos em ambos os intervalos, os períodos anterior a 68 e posterior a 74, mas nesse intervalo de 68 e 64 você tem uma espécie de constância da repressão de Estado, porque tem também do outro lado um recrudescimento da luta armada, das oposições mais combativas em relação ao regime civil-militar. Mas, por exemplo, se você pega a abertura lenta, gradual e segura iniciada após 74, é um momento, por exemplo, da Operação Condor, que é uma articulação entre os regimes ditatoriais da Cone Sul, sobretudo Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e Brasil, para perseguir e eliminar opositores. Você tem, no caso específico brasileiro, a Lei Falcão, o Pacote de Abril, então medidas também bem intensas, tem o assassinato de Vladimir Herzog, enfim, é um momento também de uma intensa violência por parte do Estado brasileiro, mas ele se diferencia em relação ao período entre 68 e 74, na medida em que este período ele parece concentrar uma intensidade maior. Por isso a gente acaba chamando esse período de os anos de chumbo, é o período de maior intensidade da repressão, da violência por parte do Estado. De um modo geral, esses três períodos eles correspondem aos governos. Então, você pega o período ali da institucionalização e consolidação da ditadura, ele corresponde aos governos, não é, Castelo Branco, 64, 67, e Costa e Silva, que vai de 67 a 69, então pega boa parte dele, a maior parte dele,
o Costa e Silva ele sofre um derrame por volta de agosto, se não me engano, de 69, é substituído por uma junta militar durante pouco mais de um mês, e em seguida quem assume é o general Emílio Garrastazu Médici, e é justamente o governo do Médici que corresponde então aos anos de chumbo. Você tem um pouquinho ainda de Costa e Silva e a junta ali, mas via de regra associa-se o período de maior intensidade da repressão governamental, da violência de Estado ao governo Emílio Garrastazu Médici, e também se associa de um modo geral à chamada abertura lenta, gradual e segura aos governos Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo. Não por acaso a ascensão do Geisel ao governo, ao poder de um modo geral, ela vem dentro de uma proposta por parte das próprias Forças Armadas de uma saída do governo, de um término do seu período no poder, mas de uma maneira controlada, de uma maneira negociada, e a gente vai ver inclusive, mas não nesse vídeo, que a coisa não funcionou bem assim, tá? Então, bora para essa periodização, e aqui nós vamos utilizar então, para entender melhor as características de cada um desses períodos, nós vamos pelos governos mesmos, tá? Então, nós vamos pegar Castelo Branco, Costa e Silva e Médici nesse vídeo, e aí você que está assistindo associa esses três governos àqueles dois períodos, o período de implantação e consolidação da ditadura e o período dos anos de chumbo, ok? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho do governo Castelo Branco, Humberto Alencar Castelo Branco cearense, né, que é um dos articuladores do golpe civil-militar de 1964, que depõe o presidente João Goulart, e acaba sendo escolhido como, dentre as lideranças militares, aquela que vai ascender ao poder, aquela que vai, de fato, estar à frente do governo estabelecido pós essa virada entre março e abril de 64. E a primeira medida desse governo chefiado pelo Castelo Branco é o chamado Ato Institucional número 1. De um modo geral, as características gerais dele. Declara estado de sítio. Estado de sítio é um estado que permite ao governo tomar medidas especiais. Ele é declarado em situações extremas, em situações que se avalia, obviamente por parte do próprio governo, que é necessário que ele ignore, possa passar por cima de algumas limitações legais, algumas limitações constitucionais. Via de regra, isso é já uma concentração de poderes, mas normalmente quando se tem declaração de estado de sítio, essa declaração ela tem que ser aprovada pelo Congresso Nacional, ou seja, pelo Poder Legislativo, e também tem uma duração determinada para que não se torne uma concentração de poder e uma possibilidade de exercício de maneira excepcional desse poder por parte do Executivo sem um tempo determinado, sem um limite para tanto. Não é bem o que acontece no caso deste período, mas enfim, a partir do ato institucional, a primeira ação é justamente o governo, o Executivo, eliminar algumas amarras que lhe impediam de tomar as medidas que pretendia. Que medidas eram essas, né? Na medida em que tem poderes excepcionais este Executivo Federal, ele passa a prender opositores, nesse momento nominados pelo governo como subversivos, ou seja, pessoas perigosas à ordem estabelecida. Que ordem é essa? Neste caso, pensem muito bem, estamos falando do contexto de Guerra Fria, não esqueçam que esse é o pano de fundo para todo o período da ditadura civil-militar brasileira, que acaba em 85, a Guerra Fria de um modo geral, né, formalmente ali ela ainda vai um pouquinho, mas ela acaba simbolicamente em 89. 89, queda do Muro de Berlim, 91, fim da União Soviética, ali a Guerra Fria já esfriou de vez, já congelou-se, por assim dizer. Mas aqui não, 64, a década de 60 e 70, ela, sobretudo na América Latina, ela esquenta muito. Lembrem, sobretudo em virtude da Revolução Cubana, que vai estimular em grupos identificados com uma esquerda de viés marxista, seja marxista-leninista, marxista-trotskista, marxista-maoísta, e aí você tem N vertentes, mas estimula em correntes de esquerda, pelo exemplo, a possibilidade de uma tomada de poder. Então, a via da luta armada, a ideia da revolução, ela ganha um corpo muito grande, né? Uma adesão muito grande de certos grupos, e você tem a reação disso a partir de grupos
de direita, grupos contrários a esses que se identificam com a esquerda e que vão estimular golpes e ditaduras anticomunistas. É importante lembrar que muitas dessas correntes de esquerda, elas também têm no seu ideário a defesa da instalação de regimes que não são propriamente democráticos, a chamada ditadura do proletariado, aos moldes ou soviético ou chinês, né? É um momento em que, infelizmente, a figura da democracia enquanto valor ela está bastante desgastada pelo radicalismo político daquele momento, né? Como a ordem estabelecida é uma ordem capitalista, é uma ordem consequentemente desigual no Brasil, historicamente, não só quando da vigência do capitalismo na sua forma mais contemporânea, ainda quando da vigência do sistema colonial e do escravismo, mas de um modo geral esse país nos seus 500 anos de construção, ele é um país marcado pela desigualdade. E discursos naquele momento que falavam num combate a essa desigualdade eram tidos como vinculados a uma esquerda, vinculados a uma, se não ao comunismo, pelo menos influenciados por ele, e, consequentemente, subversivos à ordem. Então, de um modo geral, acaba ocorrendo uma identificação de figuras que eram tidas como perigosas à ordem, seja a figura do próprio governo, seja a figura da ordem de um modo mais amplo, da ordem social, mas essas figuras elas acabam sendo perseguidas, algumas de uma maneira um pouco mais branda, entre aspas, bem entre aspas, que é a cassação dos direitos políticos, para aqueles que tinham algum mandato eletivo, então o mandato também perdiam o mandato de deputado, de senador, presidente, né, deposto. Algumas figuras não estavam em exercício de algum mandato, mas perdiam também os direitos políticos ou se tornavam inelegíveis, portanto, é a figura, né, do caso do Juscelino Kubitschek. Mas o que acontece? Esse ato institucional, para aquele pessoal, ainda dá uma ideia de que se trata de uma intervenção pontual. Esse elemento é importante. Não está claro ainda para alguns, inclusive dentro do próprio movimento golpista de 64, que esta tomada de poder era uma tomada permanente. Para muitos a ideia era que este grupo que tomou o poder faria uma intervenção pontual, de certa maneira limparia a política brasileira destes subversivos, retornaria aos quartéis e devolveria aos civis não subversivos o jogo da política. A gente vai ver com o tempo que não é isso que se concretizou, mas naquele momento isso não está claro. Há quem acredite que esse movimento de intervenção militar vai se desenvolver em uma ditadura, há quem ainda acredite que é apenas uma ação pontual. Por quê? Lembrem quando naqueles vídeos, para quem não viu, vai ver, sobre o período democrático, que as Forças Armadas foram, via de regra, agentes, árbitros políticos durante o período anterior. Então se acreditou que era esse o tipo de ação que se teria nesse momento. Bueno, vamos lá. Também a criação do SNI. O que é o SNI? SNI é a sigla para o Serviço Nacional de Informações. O que é importante saber que ele é criado durante o período do Castelo Branco? Ele é, em termos de pretensão, pelo menos, a CIA brasileira, a agência de inteligência, de informação, mas de um modo geral a importância dela não está nesse sentido de ser né, um órgão estratégico no contexto, por exemplo, de Guerra Fria em si. A importância maior é entender que este órgão, na medida em que ele controla informações dentro do próprio governo, ele se torna um Estado dentro do Estado. Ele adquire certa autonomia frente ao governo em si. Então tem muitas coisas que o SNI acaba fazendo sobre o argumento de ser, enfim, algo secreto, algo relativo à segurança nacional, que passa à margem, né? Não chega pelo menos completamente a quem está nos postos de governo, com exceção obviamente da cúpula, ou seja, do presidente e de quem está mais próximo, mas fica alheio a muita gente que está no governo e em altos escalões inclusive. Então o que acontece? O SNI ele é um Estado dentro do Estado, isso faz com que ele adquira muito poder e não por acaso, dos 5 generais presidentes, 2 foram chefes do SNI. O general Emílio Garrastazu Médici e o general João Batista Figueiredo.
Além disso, pessoal, nós temos o elemento do bipartidarismo, o ato institucional número 2, vejam ali eu já agora utilizo a sigla, e essa é a sigla que identifica esses atos institucionais, foram vários, se não me engano, 17 ao total, os atos institucionais, os mais importantes, o AI-1, que é esse que marca o início do exercício do governo do Castelo Branco, o AI-2, que é esse que aparece agora para vocês aí, que estabelece entre duas outras coisas, duas principais, que é o estabelecimento do bipartidarismo, ou seja, ele extingue aqueles partidos que nós mencionávamos no vídeo sobre o período democrático, o PTB, o PSD, a UDN, todos aqueles partidos que durante quase 2 décadas foram os espectros políticos da vida brasileira, eles são dissolvidos e eles acabam, aqueles que eram desses partidos, migrando para as duas siglas, para as duas legendas que são permitidas pelo governo, uma criada para ser o partido de governo, que é a Arena é sigla para Aliança Renovadora Nacional, e um partido criado para ser uma oposição consentida, ou seja, uma oposição que existe na medida em que o governo permita que ela exista, e mais do que isso, ela é uma oposição que existe para dar legitimidade ao partido do governo, porque quem sempre ganha é o partido do governo. E não vai ter uma vitória do partido do governo se não tiver algum partido de oposição para ser derrotado. Então, é necessário que ele exista, mas ele não foi criado para ganhar efetivamente. No segundo período, na segunda metade da ditadura, lá no período da abertura lenta, gradual e segura, vocês vão perceber que essa estratégia ela começa a fugir um pouco de controle do governo, e isso vai fazer com que se crie outros mecanismos de contenção do MDB. O MDB é o embrião daquilo que depois se tornou PMDB e hoje retornou ao nome histórico MDB, tentando resgatar algumas das suas raízes naquele período. De um modo geral, quem foi para a Arena, o partido do governo, foi gente oriunda da antiga UDN, o partido, apesar de ter um viés liberal no seu discurso, não teve problema nenhum em migrar para o partido da ditadura, ou seja, de um regime que é essencialmente antiliberal. E também alguns membros do PSD que tinham um perfil mais conservador, mais voltado à direita, ou pelo menos contrário à herança política de Getúlio Vargas ou do João Goulart. E migraram para o MDB via de regra figuras identificadas com o PTB, mas principalmente as figuras ligadas à ala mais moderada do PTB e também do PSD, uma ala mais à esquerda, mais, vamos dizer assim, progressista do PSD, mas ainda em menor número em relação ao pessoal do PSD que migrou para a Arena. Mas a ala mais esquerda mesmo, mais, vamos dizer assim, combativa, tanto do PTB, ligada à figura do Leonel Brizola, que se exila logo na sequência do golpe de 64, esse pessoal mais combativo ele não vai para o MDB. Esse pessoal mais combativo ele não vê no jogo partidário, por ser justamente esse jogo em que o partido de oposição é criado para perder, ele não vê legitimidade nisso e aos poucos vai se direcionando para ações um pouco mais radicais, alguns inclusive aderindo à figura da luta armada. E aí, pessoal, outro elemento muito importante que é característica do governo do general Castelo Branco é a figura de uma disputa interna dentro das Forças Armadas, que aqui vai aparecer para vocês de uma maneira muito simplificada. Via de regra, se identifica 2 grupos, mas não é tão simples assim, a coisa tinha uma complexidade um pouquinho maior. No entanto, para conseguir entender a essência da coisa, a gente acaba dando uma certa generalizada num quadro que é um pouquinho mais complexo. Então, via de regra, nessa generalizada, que é aquela que aparece também no Enem, nos vestibulares, até no Enem, será que existe Enem ainda? 2 grupos dentro das Forças Armadas que se dividem, ou pelo menos não externamente, não chega a ser uma cisão dentro das Forças Armadas, mas eles divergem do ponto de vista de qual é a natureza do movimento iniciado em 64.
um desses grupos defende que aquele movimento iniciado de março para abril de 64, ele tem de ser um movimento muito restrito, uma intervenção militar de fato, que venha estabelecer algumas regras, que venha fazer uma espécie de limpeza política, como mencionava ali, a cassação de subversivos e tudo mais, mas que ele não seja um governo duradouro, ou seja, em dado momento haja uma retirada dos militares envolvidos nessa intervenção e que o poder seja devolvido aos civis confiáveis. De um outro lado, havia um grupo que acreditava, muito imbuído por esse espectro da Revolução Cubana, por essa intensificação da Guerra Fria na América Latina, acreditava que era necessário que esta intervenção não fosse pontual, que houvesse uma permanência do grupo que tomou o poder até que houvesse uma segurança de que a ameaça comunista estivesse devidamente eliminada. Esses dois grupos costumam ser chamados de Sorbonne e Linha Dura. A Sorbonne é esse grupo que pretende uma intervenção mais pontual e um retorno aos quartéis. A liderança desse grupo era, a referência desse grupo, pelo menos, era a figura do general Castelo Branco, de fato. E ele tem esse nome, esse grupo, por ser identificado dentro das Forças Armadas como um grupo mais intelectualizado. Então, Sorbonne, o nome da tradicional universidade francesa, acaba sendo associado a este grupo mais intelectualizado. Por que mais intelectualizado? Menos, portanto, pelo menos em tese, ligado à caserna, ao ambiente do quartel, aquela figura dos militares de uma formação mais dura mesmo. Por isso que o outro grupo é a linha dura. A linha dura que vai ter como referência, num primeiro momento, entre outras referências, obviamente, mas aquela que se sobressai, o general Arthur da Costa e Silva, ela quer esta permanência no poder. E aí é interessante notar o seguinte, por essa relação que eu menciono aqui, um grupo que não, entre aspas, ele diz assim, o grupo que quer uma intervenção sem ditadura e um grupo que quer uma intervenção e uma ditadura. Aparentemente, até pelo nome, parece que a linha dura é mais violenta, mas é importante notar os nuances disso. Ninguém ali, vamos dizer assim, se necessário, qualquer um desses grupos acha que o recurso à força deve ser utilizado. E aí não é esta a diferença, o grupo que é mais light e o grupo que é mais violento. Não está aí a diferença, está sim na ideia da continuidade ou não, da permanência no governo pós-golpe, e também num outro aspecto interessante. A Sorbonne, apesar de, eu não sei se a expressão exatamente é apesar, mas ela tem esse discurso de não permanência no poder e ela também tem um viés muito de associação à ideia de norte-americanismo, associação à figura dos Estados Unidos, seja do ponto de vista do alinhamento político, seja do ponto de vista da abertura econômica. E aí tem dois exemplos muito marcantes. Um deles, por exemplo, o Brasil, ele participa de uma intervenção norte-americana na República Dominicana, mandando tropas, inclusive. Então, eles abraçam os militares brasileiros de maneira muito decidida essa intervenção, com o mesmo tipo de viés da intervenção que estes mesmos militares brasileiros fizeram em março e abril, né, entre março e abril de 64. Então eles eram muito norte-americanistas, por assim dizer, e também economicamente muito dados à ideia da abertura econômica para a vinda de capital estrangeiro como forma de fomentar a economia nacional. Não por acaso o ministro da Economia, ou melhor, o ministro da Fazenda, do general Castelo Branco era Roberto Campos. Roberto Campos é uma referência para o pensamento liberal brasileiro e para aqueles que criticam o seu pensamento, que é tido por esses críticos como muito norte-americanista, ele era chamado de maneira irônica de Bob Fields, ou seja, o apelido dele em inglês, né, Roberto Campos, em vez de Beto Campos, Bob Fields. Do outro lado, na linha dura, o que se tem é um grupo que é mais, tem um anticomunismo mais feroz, digamos assim, justamente pela ideia de permanecer no poder e fazer uma espécie de limpeza, utilizando o meio que fosse necessário. E aí ganha sentido que eu falei ainda no início do vídeo, de que a violência de Estado não é algo que ganha corpo e consistência apenas a partir de 68. Esse grupo já defende o uso da violência de forma sistemática, de forma intensa, desde 64.
Mas é interessante notar que, apesar de extremamente anticomunista, esse grupo também é extremamente nacionalista, no sentido de não se abrir diretamente ou automaticamente a aliança com os Estados Unidos, a ideia de encampar qualquer tipo de ação norte-americana, inclusive do ponto de vista econômico. Então, é um grupo que economicamente rejeita aquela ideia do Roberto Campos de uma abertura ao capital estrangeiro, ao capital norte-americano, e aí se associa, vejam a ironia, muito a um discurso semelhante àquele utilizado pelo Vargas ou pelas figuras do populismo latino-americano, de que a presença econômica norte-americana ela é, de certa maneira, uma forma de imperialismo. Obviamente que não vão usar essa expressão, mas está muito claro para os militares da linha dura que há setores estratégicos da economia brasileira que não podem ficar na mão de estrangeiros. Isto é, para o pensamento liberal, um absurdo, né? A ideia dos liberais não é essa. Enquanto que a linha dura coloca os chamados setores estratégicos da economia não só sob controle nacional, mas sob controle do Estado. Então, se costuma a ter uma ideia, e vejam como esse nuance é interessante, de que, isso recentemente, de que as correntes tidas por de direita são liberais, enquanto que as correntes de esquerda são mais estatistas, mais intervencionistas. E não há dúvida nenhuma que a ditadura civil-militar brasileira, por seu caráter essencialmente anticomunista, ela é de direita, né? Contexto de Guerra Fria. No entanto, essa ditadura de direita, abertamente anticomunista e muito, né, lembrada e glorificada por alguns indivíduos que hoje se identificam com o campo da direita, ela, do ponto de vista econômico, ela é intervencionista. Não é Vargas, não é João Goulart o governo mais intervencionista da história brasileira. É Ernesto Geisel. Paradoxal, mas importante para se pensar. E por fim, pessoal, justamente então dentro dessa disputa entre a Sorbonne e a linha dura, nós temos a Constituição de 1967. Essa Constituição, ela de certa maneira institucionaliza a ditadura, ela deixa claro que as mudanças provocadas pela intervenção ocorrida entre 31 de março e 1º de abril de 64, elas não foram pontuais, elas são permanentes. Então, se tem uma alteração do texto constitucional de 46, que perde muito do seu caráter liberal, né? Esse texto ele é alterado e ele é promulgado por uma junta e não pelo Congresso Nacional, que vai mostrando como o novo grupo no poder ele faria uso da força, não necessariamente da coerção física, mas dos mecanismos de força que dispõe para impor a sua intenção. Então ali está começando a ficar claro que a ditadura veio para ficar, mas vejam, estamos falando de 67, entre 64 e 67, isso foi aumentando. Então, para muitos ainda não é claro em 64, para alguns sim. À medida em que os anos vão passando, 65 tinha eleições previstas, elas não acontecem, 66 tem então o AI2, que não está ali colocada a data, mas ele é de 66, e em 67 então a Constituição com data do mesmo ano acaba justamente demonstrando que a ideia desses militares é permanecer no poder, não é ser árbitros do jogo político como no período anterior, mas sim jogarem ativamente. E isso vai ficar mais claro ainda, essa permanência no poder, quando em 67 tem uma eleição indireta, ali onde estava na AI2, as eleições indiretas, com apenas a participação de 2 partidos, eram para presidente, para governador, para capitais acho que eram indicados os prefeitos, mas governadores e presidente eram alvo de eleição indireta, ou seja, havia uma eleição para um colégio eleitoral e esse colégio eleitoral elegia então o presidente da República, semelhante em certa medida ao sistema eleitoral norte-americano, em certa medida, não é uma reprodução mecânica, né? Havia uma eleição presidencial prevista para 1965, ela foi suspensa. Acredita-se que em uma normalidade democrática, se houvesse um prosseguimento sem intervenção e o golpe em 64, que o grande favorito para essa eleição era Juscelino Kubitschek, ele poderia voltar ao poder. Nunca saberemos se isso era factível ou não. O fato é que a eleição é realizada em 67, ganha, conforme se esperava, o candidato da Arena, e esse candidato é o general Arthur da Costa e Silva. Quem
a referência à liderança da linha dura. Ou seja, a eleição de Costa e Silva é a prova de que a ditadura veio para ficar. Quanto tempo hoje a gente sabe, porque olha retrospectivamente, mas naquele momento não é muito claro. O que acontece é que na medida em que o Costa e Silva é eleito presidente, e aí há uma clareza que o grupo militar não pretende devolver o poder para as mãos dos civis, até mesmo os civis conservadores que apoiaram o golpe passam a romper com este grupo. Uma das figuras mais sintomáticas disso é ninguém menos do que Carlos Lacerda, o grande líder da UDN envolvido no suicídio do Vargas, na renúncia do Jânio, na deposição do Jango e que almejava, uma vez terminada a intervenção militar, se não fosse entregue nas suas mãos diretamente o poder, que pelo menos houvesse viabilidade de ele concorrer ao cargo da presidência e sob condições controladas chegasse lá. Não foi exatamente o que aconteceu. Bem feito para ele. Então, é o momento em que a linha dura, portanto, chega ao poder. E notem ali, pessoal, essa foto ali embaixo, a foto acima é a do general Costa e Silva, e embaixo está ele de novo ali de óculos escuros, bem no cantinho. Essa foto ela é muito exemplar. Quem está de terno e gravata ali discursando é o general Castelo Branco. Castelo Branco no momento da sua posse. Atrás dele, bem no cantinho então de óculos escuros, está o general Costa e Silva. Então você percebe, essa foto sem a explicação anterior, ela não tem tamanho simbolismo, mas você vê como a linha dura e a Sorbonne, grupos distintos, estão ali lado a lado, né, articulados para tomar o poder, mas não quer dizer que estejam tranquilos quanto a quem vai exercê-lo. E não é por acaso que o Arthur da Costa e Silva está ali no ombro do Castelo Branco esperando a sua vez. E ao lado do Costa e Silva, também nessa foto, está o Ernesto Geisel, que vai ser o quarto presidente do período e que vai simbolizar a sua ascensão ao poder em 74, o retorno da Sorbonne ao poder e o grupo que pretende gradualmente então terminar com a presença dos militares no governo, muito gradualmente, diga-se de passagem. Uma vez estando claro que a linha dura chegou ao poder, é importante entendê-la. Como eu mencionava antes, é um grupo que congrega tanto um nacionalismo econômico, ou seja, uma intervenção do Estado na economia, isso significa dizer que não era um grupo aberto de maneira irrestrita ao liberalismo. Claro que empresas norte-americanas chegarão, não serão poucas, e eu falo norte-americanas porque são aquelas que naquele momento têm mais condições de ingressar no mercado brasileiro, mas há setores que a linha dura considera absolutamente estratégicos e não vai permitir a entrada de empresas estrangeiras, nem mesmo norte-americanas, ainda que esteja no contexto da Guerra Fria. E isso não quer dizer que não fosse um grupo de um anticomunismo feroz, que acha que este perigo, que esta ameaça, ela tem que ser eliminada na sua totalidade e da maneira mais intensa, mais violenta, se necessário fazê-lo. E isso vai fazer com que as oposições se articulem. E aí é um fenômeno muito interessante. Começa a se formar em 1900 e, sobretudo, na virada de 67 para 68, aquilo que se chamou de Frente Ampla, que é uma expressão que quer dizer assim, que é um conjunto de grupos de oposição que tem né, divergências entre si, mas que em torno de um ideal comum, que é uma oposição a quem está no poder, acaba se articulando. Não é uma expressão que é exclusiva do Brasil. Vários outros lugares criaram as chamadas frente amplas, que é um conjunto pluripartidário quando tem partido, ou pelo menos de uma pluralidade de lideranças, por vezes até em outros momentos contrárias, adversárias entre si. E ali embaixo tem justamente a fotinho de 3 dessas lideranças que vão articular a Frente Ampla, que se reuniam fora do Brasil, porque estavam com os seus direitos políticos cassados ou exilados. A primeira figura ali, então, é o presidente deposto João Goulart, a figura do meio é Carlos Lacerda, a figura mais ao canto é Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek e João Goulart não eram adversários políticos, mas não eram necessariamente aliados também. Exerceram a presidência e a vice-presidência em um determinado momento, mas não eram aliados de primeira ordem. Inclusive, os seus eleitorados eram um pouco distintos. E
absolutamente contrário a ambos, então era o Carlos Lacerda, os três passam a se reunir no sentido de articular uma oposição ao grupo que se estabeleceu no poder, a linha dura ao governo do general Costa e Silva. E além dessa articulação da frente ampla, ou seja, dessa junção de líderes agora de oposição ao regime, ao governo estabelecido, começa a acontecer também uma série de manifestações da sociedade civil contra a ditadura, ou seja, até mesmo grupos de classe média que se mostraram simpáticos ao golpe, que viam na figura do governo João Goulart uma ameaça, se não um comunista, alguém suscetível ou frágil em relação ao comunismo. Então começam a acontecer manifestações na medida em que esses grupos queriam uma intervenção e não uma permanência no poder. Não é uma coisa homogênea, eu não estou dizendo que a classe média, de um modo geral, que apoiou efetivamente o golpe de 64, ela vai mudar de lado. São grupos dentro dessa classe média, mas vão ser, sobretudo, estudantes universitários, a classe artística, trabalhadores urbanos sindicalizados, ainda que os sindicatos estivessem na clandestinidade, mas que tinham uma tradição de articulação política, de reivindicação, de mobilização. Esses grupos começam então a propor articulações e manifestações de repúdio e de contrariedade à ditadura. E essas manifestações e mobilizações, elas não são apenas de rua, então nós temos algo muito emblemático que é a figura dos festivais, da musicalidade na época, então figuras referenciais como Chico Buarque aí cantando num festival com o grupo MPB4, a música Roda Viva, ou então Geraldo Vandré aí também cantando uma canção que ficou emblemática para o período, não ganhou o festival que concorreu, mas o seu refrão ele acabou sendo durante muito tempo um refrão de luta, ainda que o seu autor depois renegasse, o Geraldo Vandré renegasse que era essa a intenção dele, mas os versos caminhando e cantando e seguindo a canção acabaram instigando na juventude da época, e não só da época, talvez um pouquinho depois também, um certo idealismo, uma certa gana de mobilização. Essa composição, inclusive, irritou aos militares na medida em que tinha um verso que dizia: a soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão, nos quartéis lhes ensinam antigas lições de morrer pela pátria e viver sem razões. Então era um verso que incomodou a muitos militares e era parte de um conjunto de composições, de músicas que nos festivais encontravam o palco para manifestar justamente essa contrariedade, essa indignação, essa inquietação. E às vezes essa inquietação estava na letra, estava na melodia, às vezes estava no comportamento, como é o caso de algumas apresentações do grupo Os Mutantes, na época tendo como vocalista uma jovem chamada Rita Lee, hoje obviamente já não jovem, mas ainda jovial, genial, e o fato de uma mulher, por exemplo, subir num palco vestida de noiva, para a década de 60 era um desaforo, era um deboche muito grande para um grupo muito conservador no poder que não via com bons olhos a figura do deboche. E à medida em que esse governo ele se sentia pressionado pela formação da Frente Ampla, se sentia incomodado pelas manifestações e mobilizações, ele começa a reagir. Então, logo o governo já proíbe a Frente Ampla, uma proibição um tanto esdrúxula na medida em que os líderes da Frente Ampla se reúnem muito mais fora do país, então não tem jurisdição este governo, por mais violento que ele fosse, fora das fronteiras brasileiras, mas de qualquer maneira ele mostrou, né, ele precisava se posicionar e declara proibida a Frente Ampla, né, que não era obviamente apenas João Goulart, Juscelino Kubitschek e Carlos Lacerda, eles eram as figuras mais expressivas. Havia obviamente dentro do Brasil também pessoas articulando a Frente Ampla e essas pessoas foram ameaçadas, foram perseguidas e proibidas em relação a esta articulação. No entanto, não há um arrefecimento, não há uma baixa nessas mobilizações, nessas reações em relação ao governo Costa e Silva, e isso se percebe nas ruas. Então começa a se ver passeatas com artistas, e isso dava um simbolismo e uma visibilidade muito grande para essas passeatas. Então logo acima ali
figuras naquele momento ganhando projeção já nacional, como Caetano Veloso, Nana Caymmi, Gilberto Gil. Na foto ali ao centro, bem no canto, também a figura do Chico Buarque. Bem abaixo ali naquela mobilização com mulheres e a faixa contra a censura para a cultura, figuras femininas que eram muito expressivas naquele momento. Então, na ordem que aparece ali no slide, Leila Diniz, né, uma das mulheres símbolos de uma contestação cultural e comportamental, sobretudo no Brasil daquela época. Ao lado dela, Eva Vilma, também uma atriz muito conhecida. Ali logo abaixo daquele cartaz falando ali contra a censura, a quarta na sequência, Norma Bengel, que naquele momento era uma das atrizes brasileiras mais conhecidas no exterior. Então eram figuras que tinham já uma certa visibilidade e a presença delas nessas mobilizações, nessas manifestações, dava um peso muito grande. Acontece que as coisas foram se intensificando ainda mais. Nesse contexto de frente ampla, ainda que proibida, mas de rearticulação então política de figuras de oposição, de festivais e de expressões artísticas de contestação, de mobilização nas ruas, começa a ganhar corpo até mesmo dentro do Congresso Nacional, ou seja, o espaço em que tinha o partido de governo e o partido que era da oposição controlada, da oposição consentida, começa a ter também atos de, vamos dizer assim, insubordinação à regra estabelecida pelo governo. E um desses atos foi o discurso de um deputado, um jovem deputado na época, Márcio Moreira Alves, logo antes do 7 de setembro, ou seja, de uma data simbólica para o país, mas também, né, para os militares, tanto que no Brasil o 7 de setembro é associado à ideia da parada militar, é muito associado à figura, né, das Forças Armadas. Esse Márcio Moreira Alves ele faz um discurso que foi considerado pelos militares como uma afronta, como um desaforo, como um desrespeito. E os militares exigem ao Congresso Nacional que o Congresso casse o mandato do Márcio Moreira Alves. Não usaram um ato institucional, decidiram ir pela via da pressão aos parlamentares. E os parlamentares, de certa maneira, instigados e fortalecidos, pelo menos na sua confiança, por tudo isso que está acontecendo, frente ampla, mobilização, gente na rua, festival, eles decidem peitar os militares e dizer a gente não caça o Márcio Moreira Alves. Isso já deixa o grupo no governo ainda mais indignado. E aí eu quero que vocês entendam a escalada daquilo que está entalando na garganta da galera, lembrem, da linha dura. Então começa a ter frente ampla, começa a ter música de protesto e passa a ter contestação de comportamento em palco e começa a ter artista na rua e começa a ter desaforo no Congresso e a milicada não está gostando. Para piorar, ainda tem um episódio que se passa no Rio de Janeiro, num restaurante, se não me engano, chamado Calabouço. Ótimo nome para um restaurante. Em que a polícia, sabendo de como os estudantes universitários tinham a mania de estar falando de coisa que não devia, em vez de estudar, né? Gente desocupada. A polícia, as forças do governo foram a esse restaurante universitário para dialogar com os estudantes, para apresentar seus argumentos, para fazer uma discussão muito fundamentada, né? Muito dialogada. E em relação a um estudante chamado Edson Luiz, se não me engano, o argumento das forças do governo foi muito intenso. E o Edson Luiz morreu. Eu deduzo que o Edson Luiz era um rapaz assim que o Face dele bombava, o Instagram dele, então assim, vocês não têm noção do quanto o cara bombava nas redes sociais. Porque no dia do velório dele, compareceram cerca de 100 mil pessoas. Vocês têm noção do que é isso? Na Igreja da Candelária, centro do Rio de Janeiro, uma multidão que chega a centena de milhares de pessoas, com faixas e tudo mais, e obviamente não eram pessoas que conheciam pessoalmente o Edson Luiz, deduzo eu, pelo menos, que ele não teria tamanho círculo de amizades, mas que viram na morte desse estudante pela ação das forças do governo
mais uma arbitrariedade, mais um motivo para se manifestar. Então você tem as imagens aí que é da região do centro do Rio de Janeiro, ali na foto mais abaixo, então a Cinelândia, bem ao fundo o Teatro Municipal, tomado de gente, e o velório do Edson Luiz acabou se tornando um ato político. O que acontece? Na medida em que essas manifestações vão acontecendo, fica muito claro para o governo Costa e Silva que só tem dois caminhos. Ou você cede a essa pressão popular e você abre mão do governo, cede às pressões, ou você responde a elas na mesma ou inclusive maior intensidade. E é então na esteira desses acontecimentos, isso que é importante entender, nesse crescente, ou seja, desde 67, Frente Ampla, mobilizações, festivais, contestações comportamentais, Edson Luiz, Márcio Moreira Alves, então o governo se vê numa espécie de beco sem saída, ou reage de maneira muito intensa, ou acaba tendo que deixar o poder, e a opção tomada pela linha dura, obviamente, foi da reação de forma muito intensa. Então nós temos a resposta do regime, o seu fechamento total. É decretado em 13 de dezembro de 1968 o ato institucional número 5, que é por muitos chamado o golpe dentro do golpe, porque ele estabelece, de acordo com aquilo que um jornalista que escreveu muito sobre ditadura, chamado Hélio Gaspari, chama de a ditadura escancarada, que até então a ditadura ela era meio envergonhada e a partir daquele momento ela não tem mais pudor e ela escancara então todo o seu arbítrio. O AI-5 é aquilo que deixa a ditadura escancarada, por quê? Porque ele concentra poderes no executivo, ele fecha o legislativo e ele permite a esse executivo ter tanto medidas de caráter legislativo quanto também judiciário, ou seja, é uma concentração de poder muito grande. E aí vem aquilo que eu mencionava para vocês do porquê que o período pode ser chamado de ditadura, na medida em que você tem concentração de poder e também a desobediência da lei pelo próprio governo. Só um pouquinho. Onde é que está a desobediência? O ato institucional número 5, por mais concentrador de poder que ele seja, em nenhum momento ele permite ao Estado brasileiro torturar ou matar. E ele faz as duas coisas. Então, sobre o ato institucional número 5 em si, lembrando, 13 de dezembro de 68, o que é importante saber? Ele declara o fechamento do Congresso Nacional por tempo indeterminado, isto é, justamente, ou seja, suprimir o poder legislativo e as prerrogativas desse poder passam a ser do executivo. A suspensão das garantias individuais, leia-se aí habeas corpus, sobretudo, o governo pode prender alguém, mandato judicial e habeas corpus, ou seja, pode prender sem mandato, sem expedição de um mandato por parte do judiciário, e aquele que for eventualmente preso não tem direito a advogado, não tem direito a esta proteção da sua integridade física. Então, na prática, libera para dar porrada, e não foi pouca porrada que foi dada, e concentra poderes no executivo, então que pode, a partir de decretos-leis, fazer prisões, cassações, coisa que ele já havia feito em outro momento. E aí vem aquilo que eu dizia da periodização. O período pós 68 isso se torna mais sistemático, mas isso já está presente lá no ato institucional número 1, por exemplo. O lance é entender que a partir daí a ditadura de fato perde a vergonha, bate e bate bastante em quem se coloca contrário a ela. O ato institucional número 5 entra em vigência imediatamente após a sua assinatura. Inclusive ele é assinado no Rio de Janeiro, não em Brasília, no Palácio das Laranjeiras. E o presidente Costa e Silva, que é quem o assina, ele poucos meses depois, passado, na segunda metade de 69, ele tem um derrame cerebral e ele é afastado do poder. E aí tem então um curto período ali de uma junta militar, do chefe da Marinha, o chefe da Força Aérea, o chefe do Exército no comando do Brasil, até que eles articulam uma transição para um novo governo que inclusive nem é objeto de eleição indireta, ele é objeto de uma escolha entre os generais que compunham um círculo mais próximo ao poder. E aí havia dois generais que estavam nessa disputa, um era o general Albuquerque Lima, se não me engano,
e o outro o general Emílio Garrastazu Médici. E o que pesou para o Médici? Entre outras coisas, o fato de ter sido chefe do CNI até então. Então, o Médici é o escolhido para a presidência, assume um poder em 69 e permanece no poder até 1974. E, via de regra, esse é o período conhecido como os anos de chumbo, porque é o auge da repressão, coisa que o Médici, depois que saiu do poder, ele tinha verdadeira aversão a ser associado, mas inegavelmente é neste período, em virtude tanto do AI-5 quanto do Médici, que era um dos membros da linha dura, ele também era daquela vertente do Costa e Silva, é o momento do auge da repressão, ou seja, das prisões ilegais, das torturas, dos desaparecimentos, dos assassinatos que ocorrem durante este período, tristemente, na história brasileira. No entanto, é um período de uma certa contradição. É o período mais violento, é o período, de certa maneira, que tinha mais motivos, então, para haver um clima muito ruim por parte da sociedade brasileira. No entanto, é este período marcado também por um intenso ufanismo e por uma alienação que é resultado de uma série de fatores, de um período em que a economia brasileira vai muito bem e também de aspectos como, por exemplo, futebol, tricampeão do mundo em 70 e tudo mais. Então, isso vai levar a campanhas publicitárias muito consistentes e frequentes por parte do governo, e havia inclusive um sentimento, as projeções dos economistas, de alguns analistas da época, diziam que o Brasil seria a potência do século XXI, porque vinha crescendo a altas taxas, porque tinha grande disponibilidade de recursos materiais, minerais, materiais, naturais, enfim, porque tinha uma mão de obra em crescente, né, na medida em que havia uma migração do campo para a cidade e um crescimento vegetativo da população expressivo. Então, havia uma ideia de que quando chegasse o ano 2000, o Brasil seria uma das grandes potências do mundo. E aí o governo se aproveitava dessas projeções, utilizava, né, uma estratégia de propaganda muito ufanista, ou seja, de uma adoração da nação de maneira acrítica, de maneira realmente alienada. Então, slogans como ninguém segura esse país, Brasil ame ou deixe, e isso tinha, obviamente, um impacto em boa parte da população que abraçou essa ideia, que via com muitos bons olhos esta campanha, essas campanhas de propaganda do governo, mas elas encobriam um outro Brasil, que era o Brasil da repressão, o Brasil da violência, o Brasil do assassinato, o Brasil da morte, da tortura, de tudo aquilo que não devia ser também. E isso se dá em boa medida, como eu dizia, por um crescimento econômico muito expressivo no período entre 1968, 69 mais sobretudo, até o início da década de 70, que é o chamado milagre econômico brasileiro. A figura que marca esse milagre econômico, está aí na fotinho para vocês, é Antônio Delfim Neto, ministro da Fazenda naquele momento. E o que é importante saber desse crescimento econômico? O Brasil crescia a taxas semelhantes à economia chinesa agora nos seus anos recentes, quando do seu auge, 10% ao ano, então algo muito expressivo, muito impactante aos olhos do mundo, por isso inclusive essa projeção do Brasil potência do século XXI, mesmo que não seguisse crescendo a taxas de 10% por essa conjunção de fatores, recursos naturais, mão de obra disponível, território grande, né, infraestrutura que podia ser ampliada, isso geraria investimento. Então, a projeção era de um Brasil muito grande, economicamente falando. E o que é importante lembrar disso? De fato, esse crescimento aconteceu, por isso a expressão milagre econômico, mas esse crescimento não gerou desenvolvimento. Então, o que ocorreu foi um crescimento expressivo, acompanhado de uma profunda concentração de renda, e aí de novo entra a figura do Delfim Neto, né, esse rapaz já gordinho, ele para variar usando alusão fazendo alusão nas suas metáforas a um bolo. Então dizia ele, quando perguntado de quando esse crescimento econômico ele ia reverter para a população em melhoria da qualidade de vida, ele dizia que era primeiro necessário deixar o bolo crescer para depois dividir. O bolo cresceu, acho até que ele comeu, porque a população brasileira não se aproveitou, não pôde desfrutar
desse expressivo crescimento econômico. Pelo contrário, a qualidade de vida decresceu, o salário foi arrochado cada vez mais e a faixa de população brasileira abaixo da linha da pobreza durante esse período aumentou. Esse é um momento também das chamadas obras faraônicas. O que acontece? Na medida em que houve esse afluxo expressivo de capital, houve o início de obras grandiosas que ao mesmo tempo tinham como intenção, de fato, subsidiar esse crescimento econômico, então eram obras de infraestrutura, obras energéticas, mas ao mesmo tempo eram marcados por uma grandiosidade que, se por um lado atendiam às pretensões de um crescimento contínuo, por outro lado serviam de propaganda também, naquela coisa bem simplista, maior do mundo, mais aquela coisa assim para fazer realmente uma propaganda muito rasa. E aí os dois grandes exemplos podem ser tomados pela ponte Rio-Niterói ou a usina de Itaipu. A usina de Itaipu, ela tem o seu contrato assinado nesse momento, a construção ela é posterior, mas ela está nessa lógica. Então, quando ela foi pensada para ser de fato, e durante muitos anos foi, a maior usina hidrelétrica do planeta. E isso para atender a pujança econômica do Centro-Sul brasileiro, sem dúvida nenhuma, mas também para dar essa potencializada na propaganda, naquela coisa, naquele sentimento ufanista. Nós temos a maior hidrelétrica do mundo. Parabéns! Ponte Rio-Niterói também, que se completa na década de 70 e durante muito tempo foi a maior ponte do planeta, uma obra grandiosa. Então, isso dá para o governo também uma margem de marketing muito expressiva. E é um momento, cabe também mencionar, de profundo incentivo governamental ao agronegócio. Por que agronegócio aí está entre aspas? Não é no sentido de desqualificar o termo, mas de problematizar. Agronegócio é um conceito. Nós normalmente associamos a ideia de agronegócio à figura da grande lavoura, ou seja, do latifúndio, agroexportador e monocultor. Soja, né, sobretudo na região hoje sul e centro-oeste do país, mas também outras monoculturas como a cana, como o algodão e outras que pelo Brasil se vê de maneira muito expressiva. E o que acontece? Agronegócio pode ser inclusive uma pequena propriedade policultora, então é importante não confundir, não associar como sinônimo agronegócio e grande propriedade monocultora e exportadora. No entanto, o agronegócio incentivado pelo governo nesse período é esse da grande produção em larga escala para exportação, em grandes propriedades. Há uma profunda intensificação da mecanização, por exemplo, desta produção. O Brasil ainda era muito rudimentar nas suas tecnologias de cultivo, então o governo incentiva, e aí é interessante destacar dois aspectos. Primeiro, a mecanização da produção e segundo, o incentivo à produção de soja, né? Principalmente naquele momento na região sul do país, a região norte do Rio Grande do Sul e depois, por extensão, o oeste catarinense e o Paraná. E esse fenômeno ele vai gerar necessariamente um êxodo rural, ou seja, a mecanização e a grande produção vão gerar um êxodo muito intenso entre as décadas, final da década de 60 e início da década de 70, e essa população naturalmente ela vai afluir para as cidades e vão gerar um fenômeno que até hoje nós sentimos as consequências, que é uma urbanização intensa, acelerada e desorganizada, ou seja, as cidades inflaram, junto com elas, dada essa desorganização, esse descontrole, essa falta de planejamento e de atenção, uma série de problemas sociais, dos quais os que a gente vê hoje, violência urbana e a questão da sujeira nas cidades, nas grandes metrópoles, está toda associada a este momento. E enquanto isso ocorre, é interessante notar aquele fenômeno que eu mencionei no início da explicação sobre o governo Médici, que é da alienação. É um momento em que está se consolidando no Brasil a ideia da cultura de massa, sobretudo através de uma plataforma, digamos assim, para usar uma expressão de hoje, muito nova para aquele momento, que é a televisão. Então a televisão vai ajudar nesse processo de alienação, ou seja, de distração da população brasileira acerca de uma série de problemas e efeitos colaterais, direcionando o olhar ou para os aspectos positivos do período, como o crescimento econômico, ou para o entretenimento, para a distração.
Então essa alienação ela vai estar permeada por um jornalismo que é muito ligado aos interesses governamentais, ele é muito situacionista, e aí pela primeira vez se tem, por exemplo, o fenômeno de um jornal que ele vai ter alcance nacional, não por acaso o nome dele é Jornal Nacional, e de uma emissora de TV que consegue operar em cadeia em todo o país. Você não tinha esse fenômeno. E ela consegue na medida em que ela se associa ao regime civil-militar, que cria a infraestrutura necessária para que essa televisão consiga, através de repetidoras pelo país, fazer com que o seu sinal chegue desde o Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul ou o Amazonas. Então há uma intrínseca relação entre o governo civil-militar que cria a estrutura necessária para essa empresa chegar a todos os cantos do país e esta empresa que, em contrapartida, trabalha, ajuda de maneira muito intensa este governo civil-militar na medida em que foca seus aspectos positivos e, quando dos negativos, distrai a população, manipula a informação, cria estratégias de entretenimento que vão deixar esta população desmobilizada, como, por exemplo, vão capitalizar muito a figura de um cantor muito simpático ao governo da época, que tinha algumas letras de caráter bastante, vamos dizer assim, pouco contestador se comparado, por exemplo, àquela figura das músicas do período dos festivais. E aqui eu não estou querendo dizer que este cantor aí colocado, que é ninguém menos do que o Roberto Carlos, ele seja um cantor ruim, um compositor ruim, um artista ruim, não é esse o ponto. Mas ele é alguém muito conveniente para aquele interesse, para aquela necessidade daquele momento. Né? Então, a sua qualidade não está aqui em questão. A questão é que é diferente do ponto de vista qualitativo o conteúdo das músicas dele se comparado àquele conteúdo das músicas do período dos festivais ou de algumas figuras que naqueles festivais ganharam expressividade que não era interessante que tivessem visibilidade nesse contexto. É nesse sentido. O Rei Roberto é o Rei Roberto, para quem o admira, para quem curte ele, não é nesse sentido que eu estou mencionando ele aqui nessa explicação. Nós temos também um entretenimento feito por aquela ideia do casal de telenovela e que interte a família brasileira de um modo geral em horário nobre, que se envolve numa história de meses em que esse casal, entre venturas e desventuras, idas e vindas, luta para ficar junto até que consegue fazê-lo sempre no último capítulo, e isso acaba atraindo a atenção da população, das pessoas dentro de casa, que vão muito mais direcionando seu olhar para isso do que para questões do cotidiano político, do seu envolto social, por assim dizer. E aí, nesse caso da década de 70, o casal símbolo é Regina Duarte e Francisco Cuoco, que protagonizaram diversas novelas, talvez a mais emblemática ali, Selva de Pedra, mas não foi a única, e que indica esse entretenimento mais de alienação, ainda que as telenovelas brasileiras, sobretudo nessa década de 70 para os 80, com Dias Gomes, tem muito conteúdo que passou ali que a molecada não viu, que a censura não viu de um caráter crítico e que contribuiu bastante também. Mas, de modo geral, a ideia inicial não era essa, tinha que ser muito sutil, e que bom que esta galera foi sutil, em alguns casos, para passar uma mensagem um pouquinho mais crítica. Mas, de um modo geral, não era essa a ideia da novela. Tem também não só a novela. Por exemplo, é dessa época um filme que também fazia uso da ideia do casal, da teledramaturgia, nesse caso Tarcísio Meira e Glória Menezes, que protagonizaram um filme patrocinado pelo governo chamado Independência ou Morte, em alusão ao sesquicentenário da independência brasileira, então ali em 72, e também era uma obra de propaganda do regime, também para alienar, ou seja, a figura de um Dom Pedro I idealizado, muito ligado a um ufanismo, e isto o governo, obviamente, não apenas financiava, mas se aproveitava, e há muita gente dentro do setor cultural que também fazia uso disso, que trabalhava nisso, e isto, obviamente, gerava ainda mais alienação por parte de boa parte da população brasileira. Cabe mencionar ainda a figura dos programas de auditório, e aí está o emblemático Chacrinha, da mesma maneira como eu falei do Roberto Carlos, eu não estou aqui querendo dizer que ele era um artista sem qualidade, um artista sem talento, pelo contrário, ele é reconhecido pelo meio artístico, mas ele também fazia uso de uma série de subterfúgios que vocês vão ver não são incomuns, e um deles, por exemplo, é a ideia do programa de auditório,
com, né, muita música para entreter a população, e aí lembrando, a referência que eu uso é aquela música diferente daquela característica do período dos festivais, mais crítica, mais combativa, mais contestadora. Então, para ir para o Chacrinha era um outro tipo de música, é que eventualmente alguma coisa chegasse lá também, mas de um modo geral não era proposta. E veja-se bem ali, no entorno do chamado Velho Guerreiro, tinha a figura das chacretes. O que são as chacretes? As assistentes de palco com pouca roupa e muita sensualidade, que eram, de certa maneira, para aquele momento, uma das formas de objetificação do corpo feminino e que atraíam olhares masculinos, e talvez não só masculinos, num sentido também de alienação, ou seja, de um entretenimento vazio, e um entretenimento vazio que era interessante para o governo. Mas, sem dúvida, o principal instrumento, ou um dos principais instrumentos de alienação do governo nesse período era o futebol, e o tricampeonato na Copa de 70 foi sintomático. E quem quiser se entender mais um pouco do quão interessante e complexa e instigante é essa história, sobretudo deste momento com o futebol, busca aí a biografia de João Saldanha, João Sem Medo, que era o técnico da seleção brasileira em 70, pelo menos logo antes da Copa, foi substituído por pressão dos militares pelo Zagallo. E não por acaso, ali na foto bem ao canto estão o presidente Médici e o capitão da seleção brasileira, Carlos Alberto Torres, com a taça Jules Rimet. O governo não deixou de fazer muito uso da figura do futebol como forma também de entretenimento e distração da população por essa alienação. Então vejam bem onde eu quero chegar. É um momento que, para conseguir desviar a atenção da violência de Estado, para conseguir desviar a atenção dos efeitos colaterais do crescimento econômico, que não eram poucos e já se podia sentir, você tem uma junção de jornalismo, de certa maneira, manipulador, de música sem um conteúdo muito, né, consistente, de uma dramaturgia voltada àquela ideia de um casal que briga para ficar junto no fim, aquela coisa um tanto melodramática, isso tanto na TV quanto no cinema, os programas de auditório com uma programação enfim, músicas também sem conteúdo e objetificação do corpo feminino, e o futebol, sobretudo, sendo utilizado. Mas isso é algo muito próprio da década de 70, do contexto do governo Médici, muito diferente, obviamente, do que nós temos hoje em dia no Brasil. Felizmente, esses tempos passaram, não é verdade? E então, no entanto, enquanto isso, nós temos um Brasil que não aparece na TV, um Brasil que não aparece no noticiário, um Brasil que a população não olha porque está entretida com a telenovela, com o futebol, com o programa de auditório. E esse Brasil é um Brasil marcado por um intenso combate entre grupos armados que se propõem a, de alguma maneira, combater o governo, são as chamadas guerrilhas. Ocorreram a formação tanto de guerrilhas urbanas quanto rurais no Brasil, as mais expressivas o MR8, a ALN e a Guerrilha do Araguaia. A Guerrilha do Araguaia, a rural neste caso, ela teve como figura de liderança o capitão Carlos Lamarca, um desertor do exército, que é esse cara bem abaixo aí das frases, ao lado da mulher com o fuzil, ele está ali fazendo um treinamento, isso antes de desertar. A ALN, por sua vez, ela tinha como grande liderança a figura de Carlos Marighella, que é aquele que está ali na manchete do Jornal do Brasil, morto dentro de um automóvel. Ele foi morto numa operação chefiada por uma das grandes lideranças repressoras do período, que era o delegado Fleury, que inclusive depois morreu misteriosamente logo antes da ditadura, e muitos acreditam que foi uma queima de arquivo, um dos elementos necessários para a abertura lenta, gradual e segura. Mas o importante é saber que essas guerrilhas, elas tinham um tamanho muito limitado, por isso guerrilhas, ou seja, elas não chegavam a ter condições de ameaçar do ponto de vista estrutural, do ponto de vista do volume, as Forças Armadas brasileiras. Mas elas faziam algumas ações pontuais. E que ações eram essas? Elas assaltavam bancos
Esses assaltos a bancos eram chamados pelos guerrilheiros de expropriações, na medida em que eles diziam que estavam tirando a propriedade indevida dos bancos sobre o capital da população. Estas expropriações, de acordo com as guerrilhas, eram para angariar fundos para financiar, portanto, as suas ações, não eram um roubo comum. Obviamente, na descrição desses grupos para o governo era o roubo comum e devia assim ser tratado como tal. E essas guerrilhas também elas praticavam sequestros políticos. Esses sequestros políticos, sobretudo, eles eram utilizados como forma, primeiro, de ganhar visibilidade, ou seja, de através da custódia de um sequestrado, normalmente um embaixador, o primeiro e talvez mais expressivo sequestro político foi do embaixador Charles Burke Helbrick em setembro de 69. Eles conseguiam fazer com que a imprensa veiculasse manifestos e notícias acerca deles. Então, se não fosse isso, não saía nada na imprensa. É como se estas guerrilhas não existissem. A primeira coisa que elas almejavam era ter algum tipo de visibilidade para que, a partir disso, pudessem fazer chegar à população o porquê que estavam agindo, quais eram os seus objetivos, qual era o seu discurso, o seu ideal, enfim. Não entro aqui no mérito disso, mas era a forma que elas utilizavam para ganhar essa notoriedade, essa visibilidade. E esses sequestros, além de serem utilizados para dar essa visibilidade, eles também eram uma moeda de troca. Então, muitas vezes, os sequestrados, por serem diplomatas de governos estrangeiros e o governo brasileiro não querendo ter problemas com esses governos, tendo que fazer um jogo diplomático, né, ele acabava cedendo. E qual era a cedência? A libertação de presos políticos. Então, muitos presos que ainda estavam no cárcere, sofrendo práticas de tortura, e ali na imagem abaixo do Jornal do Brasil tem uma das principais formas de tortura utilizada pelas forças do governo naquele momento, que era a utilização do pau de arara. Era um dos meios de obtenção de informação, de imprimir realmente castigo e dor física e também quebrar emocionalmente a figura do preso, de maneira que ele pudesse ou falar mais ou até mesmo de alguma forma não, né, desmobilizar, desencorajar ele ou quem sabia dessas práticas de tortura. Muitas delas excediam a tortura e acabavam levando ao óbito, ou seja, era o assassinato. E aqueles que participavam dessas guerrilhas eram chamados pelo governo de terroristas, eram procurados, eles eram alvo de delação por parte da população. Então você tem um clima de quase de uma guerra civil do ponto de vista desses dois polos, o governo de um lado, que é em boa medida as forças armadas, do outro lado grupos armados também, muito menores obviamente em relação à força e à capacidade do exército brasileiro, mas que tentaram em alguma medida e de alguma forma imprimir resistência. E dada essa desproporcionalidade, o governo consegue até ali o final do período de permanência do Médici literalmente exterminar eles. Então, tanto o Marighella quanto o Lamarca, que eram as lideranças mais simbólicas dessas guerrilhas, no final do governo Médici já estão mortos, já foram devidamente eliminados pelo governo. E isso, obviamente, vai ter impactos tanto nos grupos de oposição ao governo, lideranças simbólicas, referenciais que ficaram pelo caminho, mas também vai ter impactos dentro do governo, os quais a gente vai ver, obviamente, quando falar lá no governo Geisel, é ali que esses impactos nos interessam. Mas para encerrar esta parte, vamos dar uma olhadinha então no outro lado do milagre, que eu já mencionei, mas é interessante aqui retomar a partir dessa charge do Ziraldo, de que a concentração de renda e a intensificação da pobreza foram o outro lado do milagre. Ou seja, o Brasil cresceu muito, mas esse crescimento gerou muito dinheiro nas mãos de poucos, né? E a grande maioria da população brasileira ficando ainda mais pobre. E para piorar, aquelas obras faraônicas, aquele incentivo à infraestrutura, ao agronegócio, vão implicar num profundo endividamento externo, que no momento em que foram contraídos esses empréstimos, eles eram tidos como pagáveis, né, como capazes de serem pagos, mas posteriormente, sobretudo a partir dos anos 80, com uma política de revisão de juros a partir dos credores brasileiros,
vão implicar em dívidas impagáveis, por isso os anos 80 são chamados economicamente da década perdida, não só para o Brasil, mas nesse caso aqui nos interessa o Brasil. E a charge está muito clara aí para essa população pobre, sem acesso a serviços públicos, numa situação de miserabilidade, a alienação está ali servida, ou seja, a taxa Jules Rimet. E era isso então, pessoal. Eu espero que essa explicação sobre a periodização da ditadura, sobre os governos Castelo Branco, Costa e Silva e Emílio Garrastazu Médici tenham esclarecido vocês um pouco mais sobre esta primeira parte da ditadura civil-militar brasileira, sobre as suas principais características. Obviamente é um vídeo limitado, é um vídeo pensado para um público em formação de nível médio, mas é um vídeo que não precisa ficar restrito a eles. Quem quiser assistir, quem gostar, espero que ele tenha muito contribuído e que ele seja muito bem-vindo, certo? Então, valeu pela atenção de vocês, um abraço e fiquem bem.